Boa noite, sextou, Olá! sexta-feira, a última sexta-feira de janeiro do primeiro mês do ano 2021. Esse ano vai ser melhor e a gente vai receber hoje uma convidada bem bacana, né, Muito Michele? especial, Quem é muito a convidada? especial. É a Maria Rafá, psicóloga, uma mulher aí genial, que fala coisas maravilhosas. E a gente vai falar, a gente vai discorrer, né, sobre o assunto timidez, teatro e psicologia. Então vai ser bem interessante, gente. Como é que tá a imagem para vocês, gente? Vamos Vamos lá. ver. Acabei de dar uma olhada aqui no monitor para ver como é que tá. Vamos ver como é que tá saindo. Vê se Olá, vai. tudo. Ai, melhorou bastante. Para mim melhorou. Ah, Amém. que bom, que Que bom, bom, que boa, bom. boa. A gente deu uma mudadinha aqui da internet, porque a gente tem duas. Aí a gente botou Ah, numa outra, bacana, melhorou. que bom. Eu também tirei Agora a da minha gente te Wi-Fi, vê. pus na 4G, então tá tudo certo. Pronto, então aí. Então Isso. vamos lá. Ó, queria te agradecer por ter, né, aceitado o convite de estar com a gente aqui. E o que me chamou muita atenção, a mim e a Michelle, porque a gente estava vendo um stories teu, e Que não mais, foi um só story, já é, foram alguns que mas o você falou primeiro sobre que me isso. chamou a atenção, que você falou que se você tem dificuldade, mais ou menos, tá? Nas minhas palavras, se você tem dificuldade de falar em público, faça teatro. Sim, Mais ou sim. menos isso. Você falou. Exato. Aham. E isso falou, poxa, eu preciso conversar com ela, porque é uma psicóloga. Tem Uhum. tudo a ver com o que a gente pensa, do que o Certo. teatro Aham. faz com as pessoas. E aí eu quero te fazer uma pergunta, ô Maria. Isso. Você já fez teatro? Não, assim, a minha história com o teatro é uma história bem interessante. Eu estudei numa escola durante 9 anos, Escola Santa Terezinha do Menino Jesus. E é uma escola que era só, na minha época, né, porque eu nasci em 63, vamos combinar, eu entrei em 69 nessa escola, né? Então, é uma escola só de meninas, escola de freira. E eu tinha uma professora de português que acompanhou a gente a vida inteira, chamada Irmã Cecília. Ela, inclusive, antes chamava-se Irmã Amália. Depois elas podiam pôr o próprio nome. Daí ela adotou o próprio nome, que era Cecília. E ela é uma excelente professora de português que nos estimulava muito a fazer teatro. Então, nós tínhamos uma peça semanal na sala. Eu não estou brincando, era uma por semana. Então, você tinha uma Legal. equipezinha, tal, que você formava, e você fazia a peça dentro da sala de aula. Então, com o que tivesse. Então, na escola tinha uma moldurinha que imitava uma televisão, então era muito comum a gente fazer telejornal e uma série de coisas. Hum. Depois tínhamos as coisas religiosas, que eram a festa de Santa Terezinha, mas não sei quem, mas não sei quantos. O meu sonho era ser Jesus. Sempre sonhei. Eu tinha cabelo de Jesus, eu falei, eu vou ser chamada. Nunca fui, mas eu era boa para ser a narradora. Então, eu me acostumei desde pequena a ser narradora. Então, eu sei o papel que todo esse teatro que eu fiz. Mas olha, a gente apresentava em orfanato peças, não era pouca porcaria. A gente realmente era padrão bom. O teatro mesmo da escola tinha uma espécie de um fosso lá dentro, e a gente fazia muitas peças que a gente saía de baixo e tal. Então, eu fiquei muito habituada a isso, e eu debito grande parte do fato de eu me comunicar bem a esse teatro que eu fiz. Porque hoje, se eu sou uma comunicadora que tenho 18 anos de rádio, é porque um dia eu fui entrevistada por um livro que eu escrevi. E eu fui tão boa entrevistada que eu nunca mais saí do rádio, imagina. Então, Sim. eu sei o poder que isso tem. Logo, consequentemente, essa, digamos, é uma primeira experiência que surgiu de forma natural. Mas eu nunca quis fazer parte de grupo de teatro, nunca gostei de vida artística, vocês me desculpem aí, mas não é minha praia, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa que eu queira fazer para mim. Não, né? Sim. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu fui chamada, depois de adulta, depois de velha, inclusive, para ser modelo, numa agência que, sinceramente, era uma falcatrua. Mas eu fui chamada. E nessa, mas falcatrua mesmo, porque nunca fizeram nenhum trabalho comigo, mas enfim. Aí eu fui nessa agência e eles proporcionaram 2 finais de semana de um curso. E esse curso era um pouco com dramatizações, porque eles diziam que o modelo tem que fazer anúncio e não sei o quê. Na minha cabeça, modelo, eu pensei assim, velha do jeito que eu vou ser modelo de, sei lá, de propaganda, insight, esse tipo de coisa, né? Uhum. E não, daí eles diziam, não, porque tem as propagandas e tal. Então, assim, o que eu achei? Depois de adulta,
aquela experiência com uma professora de teatro eu nunca tinha tido, porque antes era a minha. A minha experiência era a freira largava a gente e falava, ó, se vira, faça uma peça. Então a gente fez, eu fiz muitas peças na minha vida, mas muitas, né? Então aí ela dizia, fique alegre, fique triste, mandava a gente improvisar, e daí eu vi como era difícil, falei, nossa. E aí eu pensei, meu Deus, mas isso aqui, para os meus pacientes, aqueles que têm dificuldade de fala, falei, que curso de oratória que nada. O negócio é teatro, porque eu vi, mesmo eu sendo uma pessoa muito comunicativa, a dificuldade que era. Aí eu pensei, puxa vida, a gente pode ter sociabilidade, porque as pessoas interagem entre elas e tal, né? Pode ter um ganho, que seria uma atividade lúdica, poderia ter um ganho que seria aprender a impostar a voz de forma adequada. Eu pensei, mas tem tantos ganhos. E a primeira pessoa que eu recomendei para fazer teatro foi uma médica. Uma médica que era preceptora de residentes, então não era pouca porcaria, mas ela tinha muita dificuldade em se posicionar com os seus alunos e dizer não para as questões de plantão, etc e tal, que eles ficavam lá dando uma pitadinha nela. Então isso é comigo mesma. Então, assim, a questão de posicionamento eu ensinei ela, mas eu percebia nela uma timidez atávica, era uma coisa dela, que até dificultava que ela se comunicasse em casa, com o marido, etc. E falei, vai fazer curso de teatro. Daí dava um Google lá, eu conheço algumas escolas em Curitiba, lá, essa, tá bom, procure lá. E ela foi. E ela se desenvolveu muitíssimo. Aquilo foi um ganho enorme que ela teve. E aí eu vi. Tchum. Então, quando eu vejo até hoje uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, que tem uma certa problemática até na sua vida pessoal, em termos de família, de falar, porque eu fiz aquela experiência naquela agência Falcatrua, que é mesmo, mas a experiência como adulta me mostrou que vocês são os profissionais certos para ensinar as pessoas a se comunicar. Então, foi com muito prazer que eu aceitei o convite, professor, porque eu percebi que você é daquele ramo que eu estimulo com os meus pacientes. Então, é isso. Bacana. Não, e tudo a ver que você fala. E tudo, obrigado. Ó, só, se você está gostando da live, aí pega esse aviãozinho, compartilha pessoas que você conhece que têm problema de comunicação, tímidas, aproveita que está aqui, ó, o conteúdo para ela. Maria, você falou uma coisa que a gente, né, a gente tem, desde quando nós somos uma escola profissionalizante de teatro, formação de atores e atrizes profissionais. Mas, estatisticamente, um estudo que a gente fez, 92% dos alunos procuraram não para se formar como ator-atriz, mas para perder a timidez, para melhorar a comunicação. Então, assim, o teatro vai muito, pelo menos na nossa escola, vai muito além do que ser ator ou atriz. Olha, quem está falando aqui, ó, o teatro me ajudou muito, é o Rogério, Salsatum Brasil é o perfil dele. O Rogério, ele é professor, entre outras academias, da academia do meu noivo. Daquelas coisas, como é que chama? Salsatum mesmo, essas coisas de dançar, sabe como, né? E ele é super extrovertido. Ele tá dizendo, ó, o teatro me ajudou muito, eu professor de educação física. Legal, né? Sim, muito legal. Sim, nós temos alunos advogados, professor de física da universidade, enfim, palestrantes. Procuram não para ser ator ou atriz, e isso fez com que a gente abrisse a cabeça. Quer dizer, eu vivi essa experiência. Eu fui fazer teatro em 1990 porque eu era muito tímido e eu tinha uma banda. E a minha banda foi contratada por uma gravadora multinacional. E aí, ali no contrato, dizia que a gente ia ter programa, a gente ia participar do programa da Xuxa, Angélica. Eu falei, gente, mas eu sou muito tímido. Eu funciono no palco com as luzes piscando, enfim, mas para nesse face-to-face ali vai ser difícil. Eu fui fazer teatro e mudou minha vida. Tanto que eu me apaixonei pela arte de atuar e hoje eu tenho uma escola. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você atende muitas pessoas que são tímidas, então? Sim, bastantes. Agora, falando sobre timidez, o que você acha que é o principal fator que causa a timidez numa pessoa? Você chegou já a essa conclusão? Sim, já. Só que eu queria, digamos, eu sei que não é a pergunta, mas eu queria complementar que nós temos pessoas que são mais quietas, que não necessariamente são tímidas. Sim. Tá. Daí nós temos pessoas tímidas em algumas circunstâncias e em outras não.
Então, assim, eu queria fazer um pouco uma divisão, porque, assim, se a gente falar timidez, a gente fica imaginando aquele clichê daquela pessoa que fica num cantinho com medo, mas não necessariamente todo mundo é assim. Sim. Exatamente. Às vezes, é assim, digamos, o que eu penso o maior dificultador é o julgamento alheio. O medo, né, do Exatamente. julgamento alheio. Isso É. é verdade. E veja, Exato. o Marco e Michele, eu acho assim que para vocês assim é um campo de atuação muito bom, sabe o quê? Hoje nós percebemos o seguinte: quem não está na internet não está no mundo, no sentido Uhum. profissional. E nós vemos muitos profissionais que não sabem e não conseguem fazer vídeos e não Sim. conseguem nem fazer stories. Aí chega o Uhum. profissional de marketing dele e fala assim: para você bombar o teu perfil, para você ter mais clientes, ter mais views, você precisa fazer conteúdo. Aí Sim. a pessoa pensa que o conteúdo dela é só, né, Folder, flyer, escrever uma né? coisinha. Mas não, porque a função do story é humanizar aquele Uhum. perfil, seja Sim. uma Sim. empresa, um profissional, o que for. Para você humanizar esse perfil, você tem que fazer stories. A pessoa Uhum. é tímida, não sabe, não faz, entendeu? Então, assim, é bastante coisa. E aí vem aquela coisa da timidez voltando agora, desculpe a digressão, mas assim, é o julgamento alheio, que na minha Uhum. opinião, é o que mais pesa, que é o que impede uma pessoa de fazer uma apresentação numa sala de aula, né? Uhum. Por isso eu valorizo muito a irmã Cecília, que fez com que nós todas que estudávamos lá, nós éramos obrigadas a fazer teatro. E Sim. toda semana era uma peça, não era brincadeira, era toda semana. Era a peça da semana. Uma turma que apresentava. Uhum. Então você imagina o que você tinha. E era assim, era com uniforme mesmo, sabe? Era em sala de aula. Mas tinha que falar, não tinha acordo com ela. Não era assim, ai, Uhum. aí eu não gosto, não tem não gostar. Então, às vezes, você não teve isso quando era pequeno, essa estimulação, e aí Uhum. fica com esse grande problema que é o julgamento alheio. Aí nós temos a outra pessoa, que não é que julga, tem medo do julgamento, mas, por exemplo, pessoas que, quando tem mais de duas pessoas no ambiente, elas se fecham, não sabem falar, Sim. Sim, Sim. né? Que também são verdade. aquelas assim que não são necessariamente tímidas, mas quando tá com você, tá tudo certo. Agora chegou um terceiro, um quarto, a pessoa emudece. Então, É são essas verdade. as causas. O que eu ouvi também falar bastante é assim: eu não tenho assunto. É bem comum isso. Então, Uhum. eu Uhum. lembro de um rapaz que trabalhava na manutenção de máquinas. É um engenheiro mecânico que tem muito engenheiro mecânico que está nessa condição. Eles vão naquelas fábricas grandes de vários produtos, cada um cuida de um tipo de máquina, né? E esse engenheiro, ele viaja de fábrica em fábrica, né? Então, não é Uhum. uma pessoa que fique numa empresa só, né? Então, ele tem contato com vários lugares porque está consertando aquele tipo de máquina. E eu me lembro Uhum. desse cara especificamente, que ele fazia manutenção aí em Santa Catarina, em umas fábricas têxteis grandes, e às vezes a alta direção da fábrica chamava ele para um jantar, para qualquer coisa. E ele dizia que ele não tinha assunto. Uhum. Mas não era Uhum. que ele não tinha assunto, ele não conseguia tirar assunto, sabe? Uhum. Sim, é, Uhum. Há exatamente. assunto de dentro Sim. dele. Digamos, eu não sei se eu estou viajando muito, mas são as diversas maneiras de ser tímido que eu percebi. Que, Sim, Sim. sim. E Sim. tem, e tem uma outra timidez também, porque, assim, desde que entrou a pandemia, no ano passado, a gente foi muito. A gente já tinha, né, uma certa presença no online, mas a gente foi muito mais para online, é claro. Todos os sim, alunos claro. presenciais foram para online. E a gente fez um formulário com os alunos que estavam vindo para a escola, nessa pandemia. E aí mudou um pouco o perfil, porque a maioria a gente detectou que são homens, tá? E eles estavam procurando o teatro para perder a timidez porque não conseguiam arrumar namorada. Olha que interessante. Uhum. É, relações, Viu? né, de um Uma modo outra coisa. geral, É, né? principalmente Positivo. não Aham. consigo não consigo arrumar namorada, não consigo, tenho medo, enfim, tudo relacionado a relacionamento, né? Então também tem essa coisa do julgamento, porque o medo do julgamento já vai te minando também, né? Você Sim, acaba que não, mesmo na frente de uma pessoa que você quer conquistar ali, você não consegue falar nada porque você está minado. Você acredita que você é sempre julgado e julgado
negativamente. Sim. Sim. E aí nós vamos para a minha parte da psicologia, que é a parte do trabalho de vocês. Eu tenho uma, digamos, uma máxima da psicologia cognitivo-comportamental, que é a aproximação sistemática a um determinado Uhum. estímulo. Aspas, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tive um acidente de carro, não consigo mais dirigir. Ai, fiquei traumatizado. Então, para eu voltar a dirigir, é uma aproximação sistemática que eu faço. Ou seja, eu vou dessensibilizando, né? Que a gente Sim. chama. Então, o que eu faço? Eu pego um dia o carro, fico sentada e ligo ele na garagem. Outro dia, alguém tira o carro da garagem para mim, mas aí eu dirijo na rua à noite, né, com Legal. ninguém na rua. Então, isso a gente chama de dessensibilização Sim. sistemática ou aproximação sistemática. Vocês fazem isso na aula. Porque, Sim. veja, eu estou falando para meus colegas. Primeiro dia eu posso até ficar bastante trêmula, ter alguma reação assim de, né, de ai, meu Deus, estou emocionada. Mas depois você acostuma, certo? Então, essa aproximação sistemática vocês fazem nas aulas e elas são importantes, porque daí na vida cotidiana daquela Uhum. pessoa, para ela é mais fácil, porque ela já Uhum. fez isso várias vezes. Então, Sim. eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho. Melhor do que a aula de oratória, vou dizer para vocês, tá? Porque a aula de oratória eu também conheço, sei como é que Sim. funciona, né? Então, eu fiz, olha que legal, eu fiz um curso chamado Instituto Leitura Veloz, Estudo e Memorização, chamava-se ILVEM. Eu fiz em Nossa. 1982, tá? Pensa, então faz tempo. E daí, o cara apareceu para vender no escritório onde eu trabalhava, eu comprei o curso. Então tinha também oratória lá no meio. Mas eu percebo que não era a mesma coisa, entendeu? Porque Aham. oratória é, me perdoem os comunicadores, aqueles que fazem oratória, o que tem curso de oratória e tal. Eu penso que a oratória, ela é mais formal e ela não faz essa aproximação sistemática que vocês fazem. Porque, por Sim. exemplo, né, Michele, me manda fazer o papel de uma velhinha. E daí eu tô lá, quando eu tô acostumada, que o pessoal, eu tenho cabelo branco, tá tudo certo. Aí na outra peça, o Marco fala assim pra mim, não, nessa peça, Maria, você é uma menina. Eu falo, como uma menina? Na Uhum. outra eu sou homem, né? Vocês fazem Sim. isso, né? Na Sim, outra você sim. é Total. um urso. Então, assim, essas situações, elas tiram você de um, sabe, de uma comodidade, fazem você treinar e depois na vida mais prática, assim, do dia a dia, fica tão fácil, né? Sim, 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 exatamente. porque você já viveu aquilo, ainda que de forma interpretativa, né? Começa a Isso. ficar mais fácil. A gente trabalha muito isso, que é o ponto criativo do estado da arte, que é sempre você se imaginar num personagem, sempre fazendo um personagem, e depois, se você se vê numa situação parecida, aquilo para você já está no teu cognitivo, porque você, Ah, como o entendi. cérebro não distingue o real do imaginário, então Sim. para o teu cérebro você já realizou aquilo, então se torna muito mais intuitivo. É. E uma coisa que é interessante que você deu o exemplo perfeito, tá? Porque eu sempre procuro pegar os meus alunos que vão fazer espetáculos e colocar cada espetáculo um personagem bem diferente do outro. Exatamente. Bem diferente, assim. Agora vamos lá, o próximo desafio é esse. E você deu 3 exemplos totalmente bem isso mesmo, exatamente, como a gente trabalha. Ah, falando do lado da psicologia, tá? Muitos alunos que começam a fazer teatro, em algum exercício, a dinâmica teatral, eles desabam chorando, Ah, tá? olha. É como se eles se libertassem de algo que estava ali dentro e que o teatro trabalhou. E eu acho que na psicologia você pode explicar um pouco isso, ou falar sobre isso, acontece isso com você também. Não, Porque no psicólogo eu acho que tem muita gente que chora, né? E sim. desabafa e assim, pô, eu tava precisando disso. E o teatro é essa sensação, tava precisando dessa chorada. Sabe? A gente teve, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não vou Sim. citar o nome, mas uma senhora que foi fazer teatro, inclusive ela faleceu há pouco tempo. Uhum. E ela perdeu um filho aos 20 e poucos anos e ela só conseguiu chorar quando ela foi fazer teatro com a gente. Que coisa interessante, meu Deus do céu. Muito, É, muito, muito, sim. E fora os adolescentes, sempre tem uns alunos que têm eles desabam chorando, né? E aí, e a psicologia? O que é uma coisa de exorcizar, de se libertar de traumas? Estava assim sufocado? O que é? E a arte ajudando isso, né? Como que você colocaria isso, Maria?
Olha que interessante. psicologicamente. Eu não sei quem emprestou de quem, porque o teatro se originou na Grécia, né? Eu não sei quem Uhum. emprestou de quem, tá? Porque não sei se você sabe, psique quer dizer alma em grego, né? Então, Uhum. psicologia é o estudo da alma, e psique também quer dizer borboleta, quer dizer uma transformação. E o teatro grego lá para trás, ele fazia uma coisa e a psicologia emprestou dele. Agora não sei quem emprestou de quem, que a gente chama de catarse. A Aham. catarse é a purgação de uma emoção. Você Ó. purga, ou seja, você Uhum. joga. Então, o sentido de catarse é exatamente esse. Então, por isso que a gente Uhum. fala, aquele momento foi catártico para mim. Ora, vocês provavelmente provocam com os exercícios de vocês, e isso acaba reverberando dentro da pessoa, a catarse, que é a Uhum. mesma catarse que pode acontecer quando alguém encontra um determinado nó. Eu Uhum. presenciei isso agora, essa semana, com uma paciente em que ela me comentou um assunto e aí eu clim, lembrei que na sessão anterior ela tinha dito outro e eu fui cutucando até que nós chegamos numa situação específica da vida dela em que ela testemunhou uma coisa, aí ela contou para outra pessoa e essa pessoa para quem ela contou morreu. Mas não morreu disso. Só que Uhum. ela, na mente infantil, associou. Eu contei isso que eu vi, ela tinha visto uma traição, né? Eu contei a traição e a pessoa morreu. Logo eu matei a pessoa. Caramba. Uma coisa assim, né? Mas enfim, Sim. aí hoje ela tinha uma dor no dia de hoje, e essa dor do dia de hoje nós fizemos uma correlação. Quando eu peguei, não é comum acontecer isso numa sessão de terapia, tá? E numa terapia, não é comum achar um motivo e pá, ir lá, mas dessa vez deu certo. Aí fui lá direitinho, com aquela agulhinha, né? Bem assim, certeira ali, pá, cutuquei. Quando eu fiz aquilo, ela teve um movimento catártico, porque realmente Uhum. tudo fez sentido. Mas também foi bom porque tirou a culpa em uma sessão, que já foi bastante bom, né? Porque aí já pelo menos a gente já se Ótimo. liberou, parte para outra, né? Vamos pensar em outra Uhum. coisa na vida. Esse problema já estava resolvido. Mas Sim. eu creio que vocês fazem isso, que a gente chama de catarse, então, catarse, né? Que é uma Uhum. expulsão, uma purgação. A medicina também usa, né, a Sim. expressão catarse para purga, para quando Uhum. sai uma coisa de dentro de você. Acho que é isso. É uma libertação, né? A gente vê muito isso com alunos que buscam também o teatro como uma forma de terapia. Inclusive, a gente tem muito aluno que é indicado de psicóloga, Sim, é verdade. porque são pessoas que passaram por grandes perdas ou por depressões, por crises de ansiedade. E aí o psicólogo fala: vai fazer teatro para trabalhar o lúdico, a ludicidade. Porque a gente até vê, eu não sei se você já ouviu falar num psiquiatra norte-americano chamado Stuart Brown, que ele fala que o Então, brincar na vida adulta ele livra o adulto das síndromes de burnout, das depressões, das crises de ansiedade. Por quê? Porque ele passa a ter uma relação com o lúdico, onde ele está se libertando de amarras, ele está brincando, ele está rindo, ele está trazendo sentimentos e emoções para ele, enquanto adulto, que são maravilhosos de se sentir. Então, a gente vê que tem muita gente que procura o teatro como uma forma de terapia, de rir, de Exatamente. brincar, de se divertir, sabe? Sair o mundo paralelo, né? É. perfeito. E que não é necessariamente um pensamento mais simplório que a gente pode ter do teatro, que a pessoa Não. quer ser ator ou atriz. Porque às Sim, vezes tem essa ideia simplória, aí eu vou para uma escola de teatro, mas eu não quero ser atriz, então não vou. Ah, eu quero Exatamente. ser ator, não vou. Ah, que preguiça ficar ensaiando coisa. Ai, meu Deus, não quero apresentar. Mas não é isso necessariamente. Então, são todos esses benefícios que você está apontando. E bacana esse conceito do brincar. Muito legal, Michele, muito legal. isso. Bacana. É porque, ainda mais o método que a gente desenvolveu, a gente trabalha muito com o lúdico mesmo, com a improvisação. O que mais a gente baseia os nossos exercícios são nos jogos teatrais e nas dinâmicas de grupo, que Uhum. são exercícios que você está sempre sendo estimulada a criatividade, a empatia, a generosidade e, ao mesmo tempo, você está sempre se divertindo.
Então, tem essa função até curativa que a gente chama, sabe? Aquela comentário dos alunos, né? Ai, 2 horas de aula já acabou, Nem vi passou rápido. passar. E aí, durante a semana, eu fico contando os dias para chegar o dia do teatro. É porque tem esse refrigério, né? É. Esse alívio. Acho que Parece é porque a que. gente cresce não sei se a sociedade que impõe isso, mas que chega um momento que a gente começa ali, o jovem, a se tornar adulto e que ele não pode mais brincar e que o adulto tem que ter suas responsabilidades e aquela rigidez e que, né, busca um hobby, algo ligado à arte para te trazer também essa válvula de escape, né? Esse prazer. Eu vou contar para vocês uma coisa bem interessante. Aconteceu essa semana. Eu recebo muita proposta de pauta por parte de assessorias, né, de todos os lugares, por causa do meu programa de rádio. Eu tenho um programa de entrevistas. Você imagina que eu entrevisto de 6 a 8 pessoas por dia faz 18 anos, 5 dias por semana. Então, você imagina a quantidade de pessoas que eu já entrevistei, né? Então, essa semana eu entrevistei, aliás, ontem entrevistei, eu não lembro o nome dele porque é muita gente, mas um desembargador do Rio de Janeiro, que é da Escola da Magistratura do Rio. Por que eu entrevistei? Porque eu vi assim, eu recebi um e-mail escrito assim, o julgamento do macaco. Falei, opa, o julgamento do macaco é famosíssimo. É um julgamento de um professor que foi dar aulas em 1920, 1930. Ele foi dar aulas num colégio e ele não aceitou a teoria criacionista. Ele usava a evolucionista de Darwin. Acontece que naquela escola era proibido ensinar o evolucionismo. Então ele se debelou contra isso e ele foi dar essas aulas de evolução e foi julgado, ele foi processado criminalmente. E esse julgamento dele chamou-se o julgamento do macaco. Ele é muito famoso na faculdade de Direito. Porque eu sou advogada também, né? Então, né, eu lembro de ter estudado isso. Bem, beleza. Aí eu vejo lá, aquele e-mail. O julgamento do macaco. Podcast. Eu falei, nossa, podcast do julgamento do macaco? Eu fui olhar, aí fiquei mais interessada ainda. Sabe quem eram os atores do podcast? Só juízes e desembargadores dessa escola. Olha que interessante. Legal. E eu dou aula também numa escola chamada Escola da Magistratura Federal, mas é em Curitiba, aí é outra escola, não é da Magistratura Estadual do Rio, é outra coisa, né? Mas aí eu falei assim, nossa, naquela escola onde eu dou aula, todo mundo é tão sério, né? Porque tem aquele engessamento típico da carreira jurídica. E aí eu entrevistei esse desembargador. Ele contou que eles têm uma diretora de teatro mesmo, e eles têm na Escola da Magistratura. Eles têm. A escola de magistratura geralmente é uma escola formada por juízes para ensinar pessoas, ou para fazerem concurso, ou para atualizar juízes, né? E aí, então, eles têm esse grupo de teatro. Olha que interessante. Mas com a pandemia, o grupo de teatro não estava ensaiando. E daí, então, esta mesma professora de teatro resolveu transformar em podcast. Então, eles fizeram essa radionovela, pensa. Radionovela, nossa. Era uma peça, eles pegaram a peça do julgamento do macaco, roteirizaram para a rádio, não sei como, né? Deve ter sido uma adaptação do roteiro, né? E fizeram esse podcast. Você pode até procurar depois na internet para achar o julgamento do macaco. E são juízes e desembargadores que são os atores. Só para lembrar como é interessante. E ele falou, nossa, daí eu falei para ele, mas que legal o teatro. Daí ele falou, nossa, mas a gente já ensinou muitas peças, ele falou. Daí ele falou, só Antígona, de Sófocles, você acredita que eles também já ensinaram? Foi genial. Umas peças, tipo, sei lá, umas peças americanas, que eu nem sei, que também não conheço nada, né? Mas bem interessante, eu achei bacana. Só para pontuar que realmente, você veja, ele falou, é porque a gente tem assim uma carreira em que a gente é muito sisudo, etc. E daí a gente descontrai com o teatro. Bacana, né? Sim. Ainda mais advogado, né? Promotor, defensor, tem que ter um dom da oratória, né? Do storytelling, que a gente também, hoje se fala muito em storytelling, mas o teatro faz storytelling desde a Grécia, né? Inclusive, a gente tem uma turma só de advogados da PUC do Paraná. Da PUC do Paraná. A gente tem uma turma que é só deles ali. Eles montaram uma turma, a gente vai fazer teatro. E procuraram a gente fez uma turma que é sábado de manhã. Amanhã de manhã a gente está junto. Para trabalhar essa parte da oratória, da mediação, né? É muito importante você, o profissional dessa área, né?
saber falar bem, contar a história Sim. de uma forma que mexa com, né, com o júri, enfim. Ó, a Beatriz Tem um... está falando retórica. Retórica, sim, a arte da retórica, né? Ela é muito Sim. importante para os advogados, muito importante. Né? Porque você tem que ser capaz de você colocar a tua tese, depois a outra pessoa contrapõe aquela tese com, né, com a opinião. Então, não é fácil tudo isso, é interessantíssimo isso. Tem inclusive um filme, que eu não estou lembrando o nome aqui, estou tentando lembrar um tempão, mas eu sou assim esquecido. Um filme que tem um ator, que é o seguinte, a história do filme é um grupo de rapazes que estupram uma menina, e aí a família dos caras querem salvar de qualquer jeito, e uma das famílias contrata um advogado que é muito fera. Ele é advogado do Vaticano, nunca perdeu uma causa. E esse filme me chamou a atenção porque assim, ele era tão fera que eu falei, né, e como professor de teatro, ele era um ator, ele vivia dois papéis, porque ele era um ator fazendo o advogado e ele era um ator quando ele ia para o tribunal. Muito bom, muito bom. É mais ou menos o que a gente também acha que o advogado, não que ele tenha que... Quando eu falo de ser ator, as pessoas dizem, mas você tem que ser ator o tempo todo. Não, eu acho que é atuar num certo papel quando é preciso. Sim. Os personagens que vestimos durante o dia, né? E como protagonista, né, do teu momento ali. Falando nisso, Maria, vou te fazer aqui um desafiozinho. É o seguinte, ó, a gente, eu particularmente, eu trabalho muito o lado do teatro, do personagem, tá? Eu sofro muito quando, todos os papéis que eu fiz de teatro, televisão, eu sofro porque eu sempre tenho a sensação de que eu não tive o tempo suficiente para ele nascer psicologicamente. Então, eu tenho texto, eu tenho as minhas técnicas do texto, eu tenho as minhas técnicas do corpo, da voz, mas o psicológico eu sempre acho que fica faltando. Eu sempre sofro porque eu acho que o personagem tem que nascer no psicológico. Quem é esse cara? Né? O que ele sente que eu também sinto que a gente pode dividir e nascer uma nova pessoa aí? E a gente tem assim alguns pontos que a gente acha que ajudam a formatar um personagem. Tá? Se você fosse formatar uma personagem hoje, tá? Quem você seria, onde você estaria e fazendo o quê? Isso se eu fosse usar para uma peça, digamos. Mas não, o personagem não sou eu, é isso? Não. Mas se você tivesse que montar uma personagem hoje, tá? Sim. Quem sou eu, onde eu estou e fazendo o quê? De repente, umas características também físicas. Tá. Exatamente. Desenha uma cena pra gente, assim, só de um desafio. Não precisa interpretar, só o que vem na tua cabeça aí na primeira. Eu vou chegar. Olha, se você imaginar isso, eu seria o quê? Uma mulher sexagenária, digamos, de certa maneira envelhecida, que eu já estou imaginando quem eu poderia ser, e muito má, aprontando muita maldade. Tipo onde assim, você estaria? Reutemann, você tá entendendo? Onde você está? E onde você está nessa cena aí? Dessa Em pessoa Florianópolis, com vocês. Tá. Eu tô morrendo de medo de mim. Tô atrás de vocês não estão vendo. Boa. E fazendo o quê? Pensando em maldades. Boa. Confabulando as maldades. Total. Olha, você sabe que geralmente pessoas que escolhem sempre o malvado para fazer são pessoas que têm uma personalidade muito forte. Geralmente, quem escolhe fazer malvado é porque tem personalidade forte. Maria, se eu fosse fazer um espetáculo e convidar você, com certeza eu daria um primeiro papel para você de vilã. Mas olha, com certeza, eu adoro. Eu Você saberia não sabe que que eu seria... assusto uma criança, cara. Você não me viu com cara feia ainda. Eu nunca bati na minha filha, mas ela tem terror de mim até hoje, só da minha cara. Seria o tiro certo. Mas em algum momento eu ia te botar também como uma mãe, assim, talvez uma mulher até submissa, que sofre um pouco em casa, uma mãe sofrida. Que preguiça, gente.
Não posso ser, eu vou perder minha clientela, cara. Não posso. Personagem. Personagem. Ó, a Fernanda Musardo, que é uma grande amiga minha, tá dizendo que, ó, que eu acabei de desenhar eu mesma. Ah, imagina. De repente veio isso na tua cabeça. Quando você começou a falar ali, eu comecei. Ela tá puxando pro lado dela agora, assim. Ela tá pensando nela agora. O presente. Mas Na o verdade, grande esse é Odete desafio... Roitman. Eu penso assim, se eu fosse fazer o papel de alguém para qualquer coisa, se tem um papel que eu faço muito bem, é o papel de braba. Porque às vezes eu não estou braba, mas eu faço o papel de braba porque eu pretendo assustar aquela pessoa, que ela me respeita, entendeu? Então eu faço isso às vezes. Eu falo, eu Aham. sou muito firme. Se eu vou dar uma bronca Sim. no trabalho, eu falo mesmo, bem falar. E pode ser que por dentro eu esteja até com vontade de dizer, ai, meu amorzinho, querida. Mas a pessoa, não, agora não é hora de meu Sim. amor. Agora é hora de eu. Então, esse papel eu sei fazer muito bem, papel de braba. Você E sempre, as outras eu você, não sou. você sempre foi assim? Não, não, porque eu fui uma criança bastante, assim, daquelas sofredoras, digamos, né? Por várias questões. Então, embora eu fosse, por exemplo, a melhor aluna da escola inteira, e era mesmo, mas eu sofria bullying. Então, só que como eu falava muito bem, eu tinha esses papéis que essa irmã me dava nessas peças importantes, que eu era narradora. Você ser narrador é uma coisa importante, porque o narrador está no palco o tempo inteiro. A vida de Santa Terezinha, que era todo ano que era encenada, era uma peça Uhum. de 3 horas de duração. Eu estava lá o tempo inteiro. Embora eu quisesse ser Jesus. Sempre quis, mas nunca fui, tá? Então, tava lá. Hasteando bandeira, juramento à bandeira, quem fazia? Eu, porque eu falava bem, né? Lia muito bem, eu não errava quando eu lia. Mas eu era, assim, uma pessoa que tinha essa coisa, né? De uma sociabilidade muito difícil, né? Uhum. Muito difícil. Então, amigas que tiravam sarro de mim, que não me convidavam para as coisas, etc. Então, eu era uma pessoa bem diferente. Eu fui me desenvolvendo e hoje sou quem eu sou, claro, depois eu tô com 57 anos, né, gente? Deu tempo, né, para dar uma mudada, né? Eu fiquei curioso agora. A Michelle sofreu bullying porque ela era muito alta. Eu sofri bullying porque eu era muito quieto, muito na minha. E você sofreu Tímido, bullying, né? muito tímido. E você sofreu bullying por quê? Olha, é uma coisa interessante, são várias questões juntas, né? A primeira delas é que eu era estrábica. Então, a pessoa vesga e usando óculos desde os 3 anos de idade. Então, não era Hum, pouco vesga, eu era vesga mesmo, de enxergar duplo. Então, o óculos já é uma coisa que já, né, fica uma coisa meio esquisita. E era muito magra também. Você era alta, você não tinha o apelido. Eu tive já apelido de vara de cutucar estrela. Não sei se você. Não, eu vou contar os meus. Você tem quanto tempo de altura, Maria? Eu, 73. Ah, Eu alta. tenho um pouquinho mais, 1,77. Aham. Ó, eu era chamada de Olivia Palito, Ah, né? Que é também, esse é um clássico madrigal. também, claro. Pau de bumbo, mastro de hastear bandeira, poste, cuidado pro cachorro não te confundir e fazer xixi. Ah, e no Nossa. posto também já fui chamada. Aham. É. E eu vara de É, cutucar estrela também, olha que legal. essa para mim é novidade. Então essas coisas, claro, né, vão fazendo com que a gente, quando é pequeno, tenha É, e muito sim. magra também tudo. E aí tinha outras questões também envolvidas, assim, meio complicado. Até se, é, se continuaram, né, na adolescência. Então, Uhum. um pouco complicada. Questões financeiras também muito precárias em casa, mas estudando numa escola onde as condições das outras pessoas não eram. Daí o pessoal entrava na sala falando, teu pai não pagou, você não pode fazer prova, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, Não. não era o máximo, assim, sabe? Mas, enfim, tempos selvagens, né? Aquele tempo, assim, que... Sim, sim, graças a Não, Deus não que tem mais já. passaram, né? Já Pois, esses tempos não fazem mais parte da É atualidade. verdade. tem que chamar para Maria, Jesus para realizar esse desejo. Eu não quero mais ser Jesus, É, gente, eu não quero mais nada, chega. não sei, hein? Fiquei com vontade. Um Jesus estilizado. Não, é, nem pensar, não, só que ela passou minha fase de ser Jesus. Porque como era uma escola de meninas, todos os papéis eram de todo mundo, né? sim, Mas ó, sim. eu tive um papel o meu primeiro papel no teatro, aos 5 anos, sabe qual foi? E que foi inesquecível, mas eu me achei o máximo. Qual? Eu fui um saco de farinha. Pô, difícil, hein? É Difícil. porque eu acho que não tinha mais o que pôr, né? Então, assim, eles colocaram as crianças pequenas nessa peça que era mais complexa com papéis variados, né?
bem bobos, assim. Então, uma era uma flor, outra não sei o quê, e eu fiz um saco de farinha, eu achei o máximo. Ó, Legal. já que o papo tá legal, eu sonho de fazer dois papéis, né? Sempre, não sei se eu vou fazer, mas eu tenho vontade de fazer. Jesus também, eu já tive muita vontade de fazer, Quem botar nunca, né? fazer Jesus. E o Batman. Nossa, eu sempre quis fazer o Boa. Batman, cara, sempre. Muito boa, muito Quem boa. sabe um dia eu não faço uma peça, apareço ali de Batman, depois outra peça de Jesus. Quem sabe? Exato, exato. Maria, eu quero te agradecer. Eu acho que foi um papo. Se deixar, a gente vai ficar aqui, a gente vai conversar. Ah, sim, tá muito bom, não, muito Parece, gostoso, viu? parece que a gente se conhece já há um tempão, né? Pois é. Primeira vez que a gente se fala. Floripa tá aqui, a hora que aparecer por aqui, chama a gente pra gente fazer alguma coisa, enfim, sair pra Quando a jantar. pandemia acabar. Quando a pandemia acabar. Vamos fazer E uma você mora propaganda de vocês. Vocês fazem um curso virtual também? Sim, 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 sim. fazemos. Temos Online, então. escola online e escola presencial, que no momento também está online, A né? gente tem a aula presencial ao vivo, a gente tem o curso gravado e tem mentorias também individuais. Uhum. Ah, que bacana. Então, olha, é bom porque aí a gente vai anotar para recomendar para as pessoas vocês também, né? O trabalho de vocês, afinal de contas, é, é isso que a gente propõe, fazer com que o ser Sim. humano, que tem várias habilidades a serem desenvolvidas, possa desenvolver cada uma delas com um profissional que seja o mais adequado, né? É Sim, verdade, sim. é verdade. É Você verdade. fez também em Mato Grosso? Você já fez também em Mato Grosso? Fiz nem Mato Grosso. Já E várias foi muito vezes. legal. Fez duas Duas vezes. minisséries Duas e no vezes. palco. E foi muito assim, foi muito louco, porque quando a produtora de elenco me ligou e falou, pô, a gente está querendo fazer uma história do RPM das Frenéticas Ah, que legal. na minissérie Por Toda a Minha Vida, e pô, acho que você tem um pouco o perfil para fazer o Ney. E eu tava malhando pra caramba essa época, né? Ela pediu, pô, manda uma foto de corpo inteiro, de sunga, né, pra gente ver, porque o Ney é muito magrinho. Sim, E eu mandei e ela falou, pô, mas você tá saradão, né? Sarado de malhado, assim. Eu falei, cara, quando que é a filmagem? Daqui a 2 semanas. Tudo bem. Eu fechou a boca. emagreci, eu emagreci 10 quilos. Uhum. Nunca Meu Deus façam do isso, céu. gente. Não façam, não façam. Não vou dar receita. E emagreci e fiz o Ney. Mas o mais legal de ter feito o Ney é que eu já era fã, mas aí eu fui pesquisar mais a fundo a Ah, história que dele, bacana música. isso. Que E lindo. aí eu vi que cara sensacional, Sim, que ele é demais. artista, sabe? A construção da carreira dele ali, bacana, bem legal. E aí eu também depois queria fazer o Ney no teatro, mas eu não consegui fazer isso ainda. Eu acabei fazendo Mas uma você homenagem fez uma eu fiz uma homenagem. homenagem aos Secos e Molhados. Eu montei os Secos e Tá, que Molhados bonito, que e bacana. a gente abriu um espetáculo nosso com os Secos e Molhados ali, né? Ah, que bonito, gente. Nossa, quanta coisa bacana. Adorei vocês também. Michele, querida, Marco, muito Obrigada. obrigada. Me honrou muito o convite de vocês, tá? Obrigada. Poxa, Ah, o e convite também. a gente também por você ter agradecido por estar aqui passando tanto conhecimento importante, Muito, interessante. A gente sempre que pode assiste todos os seus sempre. stories, porque Ah, que a legal. gente aprende com as histórias dos outros também, né? Que E bom, isso que é bom. muito legal. Obrigada. Muito Obrigada, meninas. legal. Gratidão, então, tá? A gente Então, se Tá. tamo fala uma junto, outra tá, ocasião. Maria? Obrigada. Obrigado. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau. Beijo, Maria. Tchau, tchau. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Ó, todo mundo falando aí. Tem cara de Jesus e de Batman. Foi muito top, maravilhosos. Bacana, gente. Obrigado aí pela participação de todo mundo. A gente vai Tá? deixar a live salva para quem quiser assistir de novo, ouvir. E quem não pôde participar, né, Marco, Exatamente. envia, Pode deixar depois o comentário ali, uma pergunta, a gente faz uma live porque respondendo coisa também. boa é para ser compartilhada. E a Maria, ela tem muita coisa bacana para ensinar e para passar para gente. E a gente falou muito sobre timidez, que é um problema que as pessoas... Quando você está assistindo algo que você não gosta de ser tímido, se a timidez não é problema, tudo bem. O que eu Isso. acho difícil. Quando você sabe que a timidez é algo que atrapalha na tua vida, você assiste, você procura maneiras de melhorar, de mudar isso, né? E a gente tem um curso aqui, você pode no link na bio ali, clica e você pode fazer parte do treinamento Teatro Online, o fim da timidez. Isso aí. Porque, como eu falei para Maria, 92% das pessoas que procuraram a nossa escola, que é uma escola profissionalizante de teatro, procuraram para perder a timidez e para melhorar a comunicação, e não necessariamente para ser ator e atriz, apesar de que alguns se apaixonaram
e se formaram. É verdade. E querem levar adiante. Porque né? é apaixonante mesmo. Obrigado, tá, gente? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Nair, casal 100 mil. Obrigado, Obrigada. gente. Um beijo, uma boa Beijo. noite. Bom final de semana. Até mais.